Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição, vamos continuar falando da PEC 3220, aquela que pretende acabar com os serviços públicos do país. Com certeza, ainda ficarão muitas dúvidas e observações que os colegas poderão nos enviar por e-mail. Lembramos que o nosso e-mail é o udemo@udemo.org.br. Voltando à PEC, nessa nova estrutura são vedados os adicionais por tempo de serviço, ATS, sob qualquer denominação. Isto significa o seguinte: abaixo a experiência. A experiência e a maturidade que vêm com o tempo de serviço não contam mais. Curioso, porque o tempo de serviço e a experiência contam até mesmo nas empresas privadas que esse ministro da Economia parece querer favorecer. Qualquer aumento ou indenização com efeitos retroativos, já tratamos disso, mas os servidores que têm direito a isso continuarão tendo. Também acaba com a licença prêmio, a licença assiduidade, qualquer licença decorrente de tempo de serviço, com qualquer denominação. Vejam, retirando algumas prerrogativas, não é? Que eles chamam de privilégios, não são privilégios, são prerrogativas de cargo. A redução de jornada sem a correspondente redução de remuneração, mas há exceções. O adicional ou indenização por substituição, exceto cargo em comissão, função de confiança e cargo de liderança e assessoramento. Observem que acaba com essa remuneração pela substituição, mas faz uma série de exceções. As exceções são exatamente para os cargos que interessam ao governo. Acaba também com a progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço. Vejam, colegas, a questão do adicional por tempo de serviço, a progressão ou promoção, o governo vê como o seguinte: olha, isso é um tipo de vagabundagem, porque o servidor fica lá parado sem fazer nada, o relógio vai correndo, os dias vão passando, e aí de repente ele já recebe um benefício porque está há 5 anos lá. Esta é a visão. Agora, vamos enxergar as coisas pelo lado correto? Se você tem um servidor público, se você tem um médico que trabalha há 20 anos no hospital público, numa UTI, ele tem 20 anos de experiência em UTI, ele vai receber o mesmo que um médico que está começando a trabalhar no serviço público, no mesmo hospital e na mesma UTI? Quer dizer, como nós já dissemos, a experiência não conta, não vale nada. A maturidade não conta, não vale nada. Portanto, adicional por tempo de serviço, progressão ou promoção por tempo de serviço, são expedientes que contam como experiência, maturidade, ou seja, no interesse do serviço público. Nós estamos vendo agora, recentemente, com a epidemia da Covid-19, a importância desses profissionais que têm mais tempo de experiência em UTI, mesmo não tendo experiência em Covid, mas têm experiência em UTI. É isto que se tem que preservar no serviço público. Aliás, nas empresas privadas, repetimos, um gerente que está há 20 anos numa determinada repartição, ele tem que receber mais do que alguém que vai começar naquela repartição, mesmo como gerente, no mesmo dia. É incabível imaginar, até a CLT prevê isso daí. A PEC acaba também com a estabilidade do servidor público, exceto para cargos típicos de Estado, após o término do vínculo de experiência e 1 ano em efetivo exercício no cargo. Perde-se a estabilidade,
mas não volta a contratação pela CLT e também não volta o fundo de garantia por tempo de serviço. Todos os colegas se lembram que a estabilidade foi uma alternativa para a contratação pela CLT e para o fundo de garantia por tempo de serviço. Ou seja, quem é contratado pela CLT não tem a estabilidade, mas tem o fundo de garantia por tempo de serviço. Quem é contratado pelo regime estatutário não tem o fundo de garantia, mas tem a estabilidade. Agora não tem mais, não terá mais nem a estabilidade. E aí vamos ver o que são essas famosas carreiras típicas do Estado, porque essas não perdem nada, ao contrário, ganham mais. Áreas de fiscalização tributária e de relação do trabalho. Arrecadação, finanças e controle, caso da Receita Federal. Áreas de gestão pública, comércio exterior, áreas da segurança pública, do alto nível. Diplomacia e advocacia pública, são os diplomatas e a Advocacia Geral da União. Defensoria Pública, os defensores. Regulação e política monetária, por exemplo, o procurador do Bacen, do Banco Central. Área de inteligência de Estado, no caso da ABIN. Planejamento e orçamento federal. Magistratura, juízes, desembargadores. Ministério Público, promotores de justiça, procuradores de justiça e tribunais de contas, conselheiros. Ressalvados esses cargos, que são típicos de Estado, a PEC autoriza a contratação de empresas privadas, ONGs, que são as organizações não governamentais, etc., para realizarem o trabalho que hoje é desempenhado somente por servidores públicos. Seria uma espécie de terceirização da área fim dos serviços públicos. Hoje permite-se no serviço público até a terceirização da área meio. Agora, com essa PEC, será possível a terceirização da área fim, e não apenas da área meio. Trocando em miúdos, os professores poderão ser terceirizados, médicos poderão ser terceirizados, etc. Ou seja, é o fim. É o fim realmente do serviço público no país, na União, nos estados, no Distrito Federal, nos municípios. Para não terminarmos essa nossa fala aqui muito amargos, não é? Vamos citar uma piadinha que a PEC 3220 introduz no seu artigo 41A, parágrafo único, quando ela diz o seguinte: é vedado o desligamento dos servidores por motivação político-partidária. Que engraçadinha a piada, não? Vamos repetir. É vedado o desligamento dos servidores públicos por motivação político-partidária. Ora, agora, apesar de todas as barbaridades impetradas contra os servidores e os serviços públicos em geral, incluindo o fim da estabilidade, deixando esses servidores à mercê dos políticos de plantão, poderemos dormir em paz, poderemos dormir tranquilo. Nós e aqueles todos que usam o serviço público. Sabem por quê? Porque é vedado o desligamento dos servidores por motivação político-partidária. Olha, colegas, isso é tudo que vai acontecer. Aliás, o presidente da República deu uma declaração onde ele dizia o seguinte: eu não posso imaginar um prefeito que vai assumir uma prefeitura e ter ele que trabalhar com todos os funcionários que já estão lá na prefeitura há bastante tempo. Em resumo, ele deveria poder retirar todos esses servidores e trazer o seu pessoal para trabalhar com ele.
Veja se isso é proposta de administração pública, de serviço público. É exatamente o contrário, Ou seja, os concursos públicos, por exemplo, nasceram lá na China na época de Confúcio, como a melhor forma de você escolher os mais competentes para assumir funções públicas importantes. Depois a Inglaterra tomou essa ideia e difundiu para todo o mundo. A estabilidade veio como uma garantia exatamente para não ficar o serviço público à mercê de ideologias, de políticas partidárias, de governos de plantão. Veio exatamente nesse sentido. E estabilidade não significa impossibilidade de ser demitido. De modo algum, a própria Constituição Federal hoje prevê uma série de possibilidades em que um funcionário público, um servidor público, já com estabilidade, possa ser demitido. O caso mais comum é ele não corresponder às funções. Isso já está hoje na Constituição Federal. Mas agora não. Essa PEC acaba com a estabilidade, com exceção daqueles cargos lá que nós já nominamos, não é? Portanto, colega, voltamos infelizmente, a ter que admitir aquilo que um presidente francês falou do Brasil. Esse não é um país sério. Consequentemente, esta não é uma reforma administrativa séria, ética, decente. Estão atentando contra a nossa dignidade. Estão querendo acabar com o serviço público. Por isso, a PEC 3220 não poderá ser aprovada. Essa será a nossa luta. Servidores públicos e entidades sindicais de todo o Brasil, unidos e mobilizados contra a aprovação da PEC 3220, começando pela luta contra a tramitação virtual da proposta. Uma primeira carta já foi enviada a todos os deputados federais, solicitando que a tramitação da PEC 3220 seja suspensa até que as atividades presenciais possam ser retomadas no Congresso Nacional. No estado de São Paulo, os deputados federais deverão ser visitados nas suas regiões para uma ampla mobilização e entrega de um documento que nós chamamos de Mandado de Cidadania contra a PEC 32. O trabalho desses deputados deverá ser acompanhado de perto. Obrigado, colegas, pela sua atenção e até o próximo 15 minutos de Udemo.